Salve galera ligada no YouTube do Hashtag Rubro Negro. Eu sou Renato Sena. Para quem acompanha o nosso podcast já me conhece há um tempo. E para quem não acompanha, eu estou me apresentando agora, fazendo minha estreia aqui no nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho de táticas, vamos falar principalmente sobre Domenech Torrent, o catalão de 58 anos que assumiu o Flamengo substituindo o Jorge Jesus. E aí a gente vai tentar descobrir um pouquinho as táticas que ele usa, os modelos de jogo que ele gosta, e se o Flamengo vai ser um Barcelona ou um Manchester City da vida. Para a gente começar, a gente tem que entender primeiro um pouco sobre o que é o jogo de posição, o tal jogo de posição que tem entrado na moda, tem feito parte muito dos debates táticos. Eu indico 3 leituras aqui, na verdade 2 leituras e um vídeo, complementares, de 2 pessoas que eu acho que têm um conhecimento muito maior do que eu e que podem falar muito melhor sobre isso. Eu vou deixar aí nos comentários fixados o texto do Rafael Oliveira no UOL, o texto do Leonardo Miranda no Globoesporte.com e o vídeo do Bruno Formiga no YouTube. Eu acho que os 3 vão conseguir explicar de forma mais profunda o que é o jogo de posição. Eu vou dar uma rápida passada aqui no que é o jogo de posição, só para a gente não ficar sem nenhuma base, para ninguém ficar boiando no assunto. Vamos lá, vamos começar. O jogo de diferença entre o Flamengo do Jorge Jesus e, por exemplo, o Manchester City do Guardiola. O Flamengo do Jorge Jesus os jogadores se movimentavam de acordo com a bola. Os jogadores procuravam se agrupar perto da bola. O time formava um lado forte no campo e tentava botar o máximo de jogadores ali, porque o futebol do Jorge Jesus era um jogo de mobilidade, né? A gente vai ver várias denominações desse tipo de jogo. Eu vou usar a que eu aprendi na CBF Academy, nos cursos que eu fiz, que é jogo de mobilidade. São jogadores ali se combinando, fazendo passes curtos, buscando aproximação e tabelas. E a diferença desse jogo para o jogo do Guardiola é que o Guardiola, e o Torrent, que é um discípulo do Guardiola, o jogo do Guardiola ele é baseado na ocupação de espaços. Os jogadores eles têm espaços definidos que eles têm que ocupar. Então você tem todo o campo ali e quadrantes que os jogadores devem ocupar, devem ter esse entendimento do jogo, que é um pouco diferente do agrupamento do Jorge Jesus, que são os jogadores ali posicionados perto da bola e buscando essas combinações. Então a gente vai ver um pouquinho de como foi o City como é o City do Guardiola, como foi o Barcelona do Guardiola. E antes de tudo, queria falar aqui, vou fazer uma pequena análise do que foi o New York City, mas a gente não consegue ter uma noção de como pode ser o Flamengo a partir do New York City do Domenech Torrent, porque a gente tem que entender que são contextos diferentes. O time do City, do New York City, era um time de qualidade técnica completamente diferente do Flamengo, um time de características de jogadores completamente diferentes, jogando numa liga completamente diferente. O Torrent vai chegar aqui no Rio de Janeiro, vai chegar no Flamengo, e vai encontrar um time completamente diferente. Vai encontrar um time que é dominante, pelos títulos conquistou. É o melhor da América do Sul, o melhor do Brasil, diferente do que foi o New York City do Torrent, que ele chegou no começo de um projeto para implantar uma ideia de jogo, um modelo de jogo, coisas novas para o futebol norte-americano. Para fazer essa análise do New York City do Domenech Torrent, eu tive alguma dificuldade de encontrar os jogos, porque eu não tenho acesso a esses softwares de análise de dados, e de análise de desempenho de tudo. Então eu tive que ir pelo que tinha no YouTube, que eram 3 jogos completos e alguns melhores momentos estendidos. E por que eu não consigo fazer uma análise mais completa de como joga e tentar transportar isso para o Flamengo? Porque a gente tem que entender que são contextos diferentes. E nesses jogos que eu consegui ver, eu vi o Domenech variando muito de estilos, variando muito de modelo, variando muito de propostas de jogo. Por exemplo, no jogo contra o Atlanta United, que eu consegui assistir, o Atlanta, que é um time favorito, um dos grandes times, tem montado uma equipe muito forte. Ele tem o Joseph Martinez no ataque, o venezuelano. Tem o Pity Martinez, que é um jogador que eu acho que a maioria já conhece, ex-River Plate. Tem o Ezequiel Barco, que a torcida do Flamengo conhece bem, da final do Sul-Americano de 2017, jogava no Independiente. É um time muito forte ofensivamente. E o Domenech tentou, falando bom português, armar a retranca. Meteu um ferrolhão ali, botou uma linha de 5, tentou fechar esses espaços e não conseguiu. Levou um vareio, o jogo foi 2-1, mas podia ter sido 4, 5, 6, porque o Atlanta United criou muita chance. O New York City, Domenech Torrent
deu muito espaço, o Atlanta criou muita oportunidade, teve muitas chances de gol, foram umas 4, 5 chances claras perdidas, e aí a gente não consegue ter uma ideia. Primeiro por isso, primeiro porque ele varia muito, e segundo, alguns conceitos do jogo do Guardiola não puderam ser implementados pelo Domenech Torrent no New York City. Por quê? Pela qualidade dos jogadores. E aí, por exemplo, aquela construção de trás típica do time do Guardiola, né? Aquela saída de pé em pé, aquela troca de passes intensa para ir progredindo aos poucos no campo. Não era possível, porque aí a gente vai ver algumas pichotadas do goleiro, do zagueiro, que não faziam possível esse jogo curto ali atrás, esse jogo de alto risco, com jogadores que não têm a qualidade que tinham um Piqué, que tinham um Mascherano, que tinham um Busquets, que tinham um Daniel Alves ali atrás. Então isso obrigava o time do New York City, do Torrent, a sair muito com bola longa, goleiro dando chutão para frente, e não é aquela quebrada que o goleiro dá buscando o lateral mais aberto, é chute para frente, não é aquele lançamento do Ederson, né, aquelas bolas que o Ederson tem dado no City, buscando as costas da defesa, não. O que o New York City fazia era aquela quebrada clássica para o atacante brigar no alto e tentar uma segunda bola, ganhar uma segunda bola ali. Partindo dessa linha, né, que não dá para a gente ter uma ideia muito clara do que é o estilo de jogo que o Domenech Torrent imagina ideal para um Flamengo que se a gente for transportar para o Flamengo, são outros jogadores, é outro estilo, é outra forma completamente diferente. E eu acho que o ideal para a gente fazer é tentar imaginar as referências do Domenech Torrent. A principal referência dele, obviamente, é o Guardiola. Então, eu vou fazer um exercício aqui, vou tentar transportar esse Flamengo para dois dos principais times do Guardiola, Barcelona e Manchester City. E aí a gente vai ver uma principal diferença entre esses dois times, que é a liberdade, o homem que vai ter liberdade nos dois times. E aí a gente começa pelo Barcelona de 2011, que acredito que tenha sido o maior time que a minha geração viu jogar. Era aquele time de posse de bola, um time muito intenso e um time que tinha no Messi seu principal jogador. Por que seu principal jogador? Porque o Messi era o homem que tinha liberdade nesse time. Mas vamos começar falando da construção de trás, né? Barcelona fazia uma linha de 3 atrás, quando tinha posse de bola, né, tinha uma linha de 3, que geralmente eram Piqué, Puyol e Abidal. E aí tinha uma linha de 2 à frente, que eram os dois principais passadores, os dois principais quebradores de linhas, digamos assim, que eram Busquets e Xavi, são dois homens com a qualidade no passe e a inteligência para poder dar esse passe, quebrando as linhas. Seriam eles dois os principais responsáveis por quebrar as linhas, né, para fazer essa bola chegar nos 5 homens de frente. E aí a gente tem uma linha fictícia de 5, né? A gente tem 5 homens na frente, e aí geralmente a gente vai pensar, porque a gente tem o Messi ali de falso 9, seria quase que um 10 ali pelo meio, a gente tem o Pedro na direita, o Villa na esquerda, sendo quase que um centroavante. Não era bem assim. Primeiro, o Messi é o homem com a liberdade, né? O Messi como falso 9. O que era o Messi como falso 9? Messi era o jogador que jogava teoricamente ali na posição, né, que era o 9, o centroavantão, só que ele jogava mais recuado, e mais do que isso, jogar mais recuado, ele tinha a liberdade, dentro desse jogo de posição do Guardiola, ele tinha a liberdade para transitar entre as mais diversas áreas do campo, encontrar o melhor espaço, encontrar um espaço para construir a superioridade numérica naquele lado ali, e além de tudo, ele sendo aquele 9 que vinha jogar no entrelinhas, ele acabava atraindo a marcação, ele acabava puxando um zagueiro, tirando um zagueiro da linha defensiva, trazendo um pouco mais para frente, e isso aí acabava criando espaço para a infiltração dos homens de lado. Quando o Messi sai dessa posição central, né, quando o Messi sai ali dentro dos zagueiros, né, digamos assim, quem vai fazer essa função de vir para dentro, na verdade, é o Pedro. O Pedro, ele fica posicionado ali mais ou menos como um 9, e aí deixa Daniel aberto à direita, e o Villa é bem aberto na esquerda, e dois jogadores com características diferentes. O Daniel, que era um lateral, um jogador mais de buscar ou a jogada de linha de fundo, a combinação ali muito com o Messi, tanto que o Daniel, como durante muito tempo foi o maior assistente da carreira do Messi, hoje é o Jordi Alba, e do lado esquerdo o Villa como aquele cara que ia aproveitar o espaço deixado pelo Messi, aquele cara que era uma infiltração rápida, uma diagonal muito rápida, buscando esse espaço para finalização.
Bom, e como a gente transportaria isso para o Flamengo? Ali atrás eu acho que não tem muita mudança em relação ao que Jorge Jesus já fazia, né? Eram os dois zagueiros mais abertos, o Ilharão vindo entre esses dois zagueiros, buscar essa bola, fazer a linha de três ali. Um pouco mais à frente, o Gerson, né, já numa linha mais à frente. Felipe Luiz, que é um jogador, né, um lateral que ele já disse que se sente mais à vontade jogando por dentro. Ele pediu para o Jorge Jesus para ser o lateral que vinha por dentro, para fazer essa construção por dentro e deixar o Bruno Henrique mais aberto do lado esquerdo. Felipe Luiz se sente mais à vontade ali, então não seria nenhuma mudança drástica. Você botar uma segunda linha com Gerson e Felipe Luiz fazendo essa construção, né? Sendo Felipe Luiz é um quebrador de linhas, é um jogador que dá muito esse passe, quebrando a linha de meio adversária, então poderia muito bem ser aproveitado ali. O Flamengo estaria muito bem servido com Gerson e Felipe Luiz nessa linha. E aí, talvez o pulo do gato, né, seria essa armação ofensiva. O Arrascaeta, a gente já viu o Arrascaeta em muitos jogos do Flamengo jogando como um falso 9. O Arrascaeta entrando na área de ação do zagueiro, né, entrando ali na linha de defesa e saindo para carregar essa marcação, para carregar, tirar esse zagueiro da linha defensiva e abrir um espaço. Então, comparando funções, não, por favor, né, não vamos comparar qualidade, mas vamos comparar funções. O Arrascaeta poderia fazer a função do Messi, poderia ser esse homem com a maior liberdade para transitar pelo campo, para poder encontrar espaços e poder abrir o espaço na defesa, na linha defensiva, né? Tirar um zagueiro ali e abrir. E aí você abriria espaço para as infiltrações do Gabigol e do Bruno Henrique. A gente já viu muito o Gabigol jogar aberto pelo lado direito do campo, ajudando na construção ali pela direita e fazendo facão, né? Ele passando nessa diagonal, vindo para finalizar. E a gente tem visto um Gabigol ainda mais participativo, ainda mais construtivo nesse 2020, que o Gabigol é o líder de assistência do Flamengo. O Gabigol está virando o Gabigol e assistência, né? Porque ele tem 8 assistências na temporada, tem sido um jogador mais coletivo, mais participativo. Então, o Gabigol se encaixaria muito bem nessa função do Pedro. Bruno Henrique tem aquela característica dele de jogar aberto pela esquerda, vindo como para dentro, né, para virar um ponta de lança, ou ele começa como ponta de lança, abre na esquerda. Ele já tem muito essa função que poderia ser a função do Villa, de um jogador agudo pela esquerda, para fazer essa infiltração diagonal. E o Rafinha, que diferente do Felipe Luiz, o Rafinha é um lateral, um ala, que se projeta muito para a linha de fundo. A gente vê o Rafinha fazendo muita jogada de linha de fundo no Flamengo, ele joga mais aberto pela direita, e faria um Daniel Alves. Iria para o fundo para tentar cruzamento, tentar o passe para trás, ou então construir, até mesmo fazer a construção, né, de uma forma mais lateral, ele mais aberto, né, ajudando a abrir o espaço da defesa adversária e sendo mais um homem ali para a construção. E agora tentando pensar como seria o Flamengo espelhado no Manchester City do Guardiola. Para a gente falar de Manchester City, eu vou pegar como exemplo o Manchester City da temporada passada, o Manchester City campeão inglês, porque jogava de uma forma um pouco diferente do que joga hoje, principalmente pela característica do Mendy, que é um lateral que joga mais aberto, é um lateral que não vem mais por dentro. Então vamos tentar considerar o Manchester City da temporada passada, que tinha um desenho parecido com o do Barcelona, né? Era um 3-2-5 em fase ofensiva, e aí já começam algumas diferenças ali pela linha de 3 atrás, que era uma linha que, em vez de ser formada pelo lateral esquerdo e os dois zagueiros, era o clássico, que nem Flamengo, os dois zagueiros e o volante vindo no meio, né? O Stones, Laporte e o Fernandinho no meio para buscar esse jogo. E aí nessa linha mais à frente já vem a principal diferença do Barcelona do Guardiola para o City do Guardiola. Esses dois homens à frente dos zagueiros, né, à frente da primeira linha, são os dois laterais. O Zinchenko e o Walker, que eram dois laterais construtores, que vêm mais para dentro, vêm ajudar a construir, vêm ajudar nessa saída de bola. E aí na linha de 5, a grande diferença está no posicionamento do De Bruyne. O De Bruyne é um todo-campista, né? É o jogador que vai percorrer o campo todo. O De Bruyne ele tem a liberdade que o Messi tinha, numa função mais recuada, numa função diferente, para ajudar a construir. A liberdade do De Bruyne é para ajudar a construir e ajudar a saída de bola. O De Bruyne, muitas das vezes, ele não está lá entre linhas, ele vem jogar junto com os dois homens de meio campo,
faz uma linha de 3 ali, às vezes muda, ele entra nessa linha de 2, ele tem essa liberdade para percorrer o campo, para buscar a bola, para buscar fazer superioridades em setores do campo, em setores talvez mais centrais, e ajudar nessa saída e construir o jogo. A construção passa muito pelos pés dele, ele é um dos principais jogadores, e ele tem outra função também muito importante, que é no momento da transição defensiva e na fase defensiva. É um jogador que é exigido muito combate, é exigido muito desarme, exigido muito ele fazer interceptações. Então ele é um jogador que ele tem essa função defensiva. E aí, se a gente transporta isso para o Flamengo, a gente imagina logo no Gerson. O Gerson, que é esse criador, esse homem que vai organizar o jogo, que vai distribuir bola, que vai tentar um passe mais vertical, que vai tentar uma abertura, ou talvez ele esteja num lado do campo e faça essa virada de jogo buscando ponta. E o homem que também tem aquela obrigação de ajudar na marcação, aquela obrigação de dar o combate, aquela obrigação de talvez, se não ganhar a bola, você atrasar o contra-ataque adversário, atrasar a jogada do adversário, faz uma falta tática no meio campo, ou tenta um desarme, tenta um bote, carrega o jogador para a lateral, e a gente vê o Gerson fazendo muito isso no Flamengo, né? O Gerson poderia ser esse todo-campista, esse jogador com essa liberdade maior, e os outros homens de frente, o Everton Ribeiro faria um pouco a função do Bernardo Silva, né, de ser aquele ponta direita, né, com o pé trocado, um jogador um pouco mais criativo, né, do que do outro lado, que é o Bruno Henrique e Sterling, que são jogadores mais terminais, né, jogadores mais de finalização, jogadores de atacar o espaço mais do que o Everton e o Bernardo. E aí a diferença também, o Rafinha, em vez de fazer essa amplitude, o Rafinha viria para o meio de campo para ajudar a construir junto com o Felipe Luiz, e aí você teria um Gabigol, um Arrascaeta fazendo a função que é mais ou menos do Davi Silva, e o Gabigol ali fazendo a do Agüero, né, que é um 9 que não é bem um 9 de verdade, aquele centroavantão e tal, mas ocupa o espaço ali do 9. Então, acho que a principal diferença, né, que eu queria trazer aqui para vocês, de um Flamengo jogando ala Barcelona, de um Flamengo jogando ala City, seria mais ou menos isso. Quem teria essa liberdade e qual seria a função dessa liberdade? Se seria um Arrascaeta jogando ali entre os zagueiros, coisa que ele já está acostumado a fazer, para sair, abrir o espaço, né, tentar ajudar na construção, abrindo espaço para infiltração, ou se seria o Gerson fazendo o De Bruyne, né, que seria um todo-campista, um jogador para jogar no campo inteiro, um jogador para ajudar para fazer seu principal nome da construção ofensiva, ser esse distribuidor de bola, e um jogador também com uma importância defensiva muito grande. Então, o que queria perguntar para vocês qual é o preferido de vocês, se vocês acham que dentro desse modelo de jogo posicional o Flamengo poderia jogar de outras formas, se vocês têm outras ideias para o Flamengo jogar, o que vocês acham do Torrent chegar com uma filosofia de jogo um pouco diferente, né, do que era a filosofia do Jorge Jesus, se vocês acham que isso pode dar certo, se acham que isso pode dar algum problema, e também queria convidar vocês a acessar as redes sociais, acessar o site do Hashtag Rubro Negro, fique com a gente, se inscreva, deixe seu like se você gostou do vídeo, e estaremos aqui numa próxima para tentar analisar como vai jogar o Flamengo de Domenech Torrent.